Eu ainda estou me recuperando da Covid, parece que está acontecendo um novo surto aí no mundo. Bem, hoje a gente está vacinado, então felizmente o impacto é bem menor do que foi anteriormente. Inclusive até o próprio candidato à reeleição à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, está com Covid. Mas hoje eu quero vir aqui, apesar de estar em baixa, de estar sentindo um pouco mal, eu quero vir comentar uma notícia de ontem aqui, que vale comentar porque ela é toda grotesca, toda bizarra, é ridícula e seria cômico se não fosse meio trágico o negócio aqui, né? Eu vou ler para vocês uma reportagem, está na Carta Capital e a manchete é: quebra de sigilo mostra que Nego Di mentiu sobre doação de R$1 milhão ao Rio Grande do Sul, mostra Ministério Público. O humorista teria doado apenas R$100 para ajudar o Estado. Eu vou ler para vocês a reportagem inteira aqui, para você compreender o contexto, porque o Nego Di está preso nesse momento, né? Então diz o seguinte aqui a reportagem. O humorista e influenciador Nego Di doou R$100 e não R$1 milhão ao Rio Grande do Sul. Revela a investigação do Ministério Público que apura golpe que teria provocado prejuízo milionário. Segundo o MP, o humorista gaúcho teria mentido sobre o valor da doação feita ao Estado. As informações são da TV Band. Durante as investigações que levaram o influencer à prisão, a conta bancária de Nego Di teve o sigilo quebrado e a mentira sobre a doação foi constatada. Na última sexta-feira, dia 12, ele foi alvo de uma operação do Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro. Porém, a prisão preventiva decorre de outra investigação, desta vez por estelionato. A apuração, em curso desde 2022, aponta que ele é suspeito de lesar ao menos 370 pessoas com a venda de produtos que nunca foram entregues. A investigação da Polícia Civil teria indicado que a movimentação financeira em contas bancárias ligadas a Nego Di, em 2022, passou de R$5 milhões. Na última sexta, o MP gaúcho realizou uma operação para combater supostas fraudes nas redes sociais envolvendo rifas virtuais ilegais. Os promotores suspeitam que os prêmios não eram entregues aos participantes dos sorteios. Os mandados foram cumpridos em Santa Catarina contra Nego Di e sua mulher, Gabriela Souza, que foi presa em flagrante por porte ilegal de arma. Durante as buscas, os investigadores apreenderam uma Land Rover Evoque e uma caminhonete Dodge Ram, além de uma arma de uso restrito das Forças Armadas, documentos e celulares. A investigação também determinou a indisponibilidade dos bens do casal e de outros investigados no inquérito. Então a reportagem aqui mostra que na verdade ele está preso por outras questões, né? Mas que nessa investigação aí se revelou que ele não fez uma doação milionária para as vítimas, né, da crise climática lá no Rio Grande do Sul. E aí se você for no tweet dele, que é original, né, que foi quando ele mostra aqui, isso aqui foi no dia 8 de maio desse ano, e ele mostra aqui: a decisão mais importante da minha vida, eu te amo, Rio Grande do Sul, e aí põe um comprovante aqui. Pronto, o pagamento foi realizado, R$1 milhão para a vaquinha. E aí tem aqui um monte de gente parabenizando o Nego Di nesse comentário, e aí você pode sentir aí quem são as pessoas que, de certo modo, estão alinhadas com as ideias dele, né? Por exemplo, lá uma pessoa que está lá parabenizando é o Renan Santos do MBL, coordenador do MBL, batendo palminha lá para o Nego Di. E aí a história vem à tona que isso aqui foi uma farsa, né? Foi fake, que ele não doou nada, né? Ele doou R$100. Bem, é um valor, mas não é nada próximo a R$1 milhão. E aí a gente tem que retornar aqui a alguns tópicos que a gente mencionou naquela época, naquele momento, né? O primeiro deles tem a ver com a ideia que foi propagada naquele momento, né, de que pessoas ajudam pessoas, de que a população brasileira estava se movimentando para salvar os gaúchos, para salvar o Rio Grande do Sul, que o governo, tanto o federal, quanto o estadual, quanto as prefeituras, elas eram incapazes ou elas eram incompetentes para lidar com a questão da calamidade pública, que quem faria isso, quem restauraria a região, quem recuperaria a economia, seriam as próprias pessoas, e quem ajudaria as vítimas também seriam os cidadãos. E aí, naquele momento, muita gente veio aqui para mostrar como isso é, sabe, inviável, na verdade, né? Obras de infraestrutura, de restauração da região envolvem milhões ou bilhões de reais. Então isso não passa
por cidadãos, não passa por pessoa física, não passa nem por empresas, na verdade. Passa, claro, passa por empresa na parceria entre público e privado, mas não passa por um empresário dar dinheiro ou andar de jet ski para tentar salvar pessoas. Isso passa por investimento público. É o dinheiro público que vai restaurar, sabe, em longo prazo, muitas vezes, a condição de vida das pessoas naquela região. É claro que a gente entendia que a sensação de estar ajudando, né, fazer caridade, isso traz um benefício para quem doa o dinheiro, para sentir que faz parte daquele processo de reconstrução, de que está fazendo alguma coisa, né, sabe, olhando aquela calamidade, sabe, aquele horror, as pessoas perdendo tudo. Então, há um senso de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso doar um sapato, eu preciso doar um dinheiro, preciso, sei lá, usar as redes sociais para mobilizar as pessoas. E além disso também há um conforto que é levado para as pessoas, né, roupas, mantimentos, essas coisas que chegaram ao Rio Grande do Sul de fato. Muito desse dinheiro, desses recursos, chegaram às pessoas lá e deram um alívio imediato àqueles civis, àqueles cidadãos. Também pessoas que foram para lá ajudar, levaram lá lanchas, barcos, essas coisas. Então, assim, a gente não pode negar que houve um impacto positivo e que as pessoas fizeram tudo que podiam fazer. Então, assim, as demonstrações públicas de caridade foram importantes, mas, claro, como eu falei, reforço aqui, as obras reais, né, de recuperação, de reconstrução, de infraestrutura, isso não é do cidadão, isso não é dever do cidadão e nem sequer tem poder para isso, porque são coisas que estão além da alçada individual, né, ou de grupos. Isso tem a ver com o poder do Estado. Esse é o primeiro aspecto. Então, assim, muita gente veio mostrar aqui que estava fazendo alguma coisa e talvez pela força do exemplo, convencer outras pessoas a fazerem. Mas não só isso, né? A gente também sabe, a gente percebeu naquele momento como muita gente usou esse evento, essa catástrofe, para se autopromover. E aí vem aqui bater no peito, né? Fazer aquela coisa do virtuoso, do generoso, do caridoso. Olha só como eu sou uma pessoa boa, olha só como eu estou engajado, ajudando a sociedade. E aí muita gente, como o Nego Di, usou disso, nesse caso aqui com uma farsa, com um fake, para tentar se promover e tentar passar sabe, projetar uma imagem para as pessoas. Eu acho que naquele momento funcionou com um certo segmento, então muita gente, como eu falei, foi bater palminha lá pro Nego Di, mas agora se revela como uma fraude. Uma fraude. Ele vem aqui enganar as pessoas para passar essa imagem. Talvez jamais fosse descoberto. Talvez se ele não houvesse sido preso, né, investigado por outras questões que não estão relacionadas à questão do Rio Grande do Sul, isso jamais viesse à tona. E aí as pessoas achariam que ele é, sabe, esse caridoso aí, esse homem desapegado que doou R$1 milhão para as pessoas do Rio Grande do Sul. Então, quantas pessoas que supostamente fizeram caridade também, mas que no final das contas também usaram de uma farsa ou de uma, sei lá, de uma maquiagem para enganar as pessoas. Não sabemos, mas muita gente usou isso aí sim para se promover. Não há a menor dúvida disso, e inclusive um deles aqui que a gente pode dizer que já tinha visibilidade antes, já era conhecido antes, mas que se projetou nacionalmente com essa questão aí climática no Rio Grande do Sul foi o Pablo Marçal. Ele era um coach de, sei lá, de negócios, um coach neopentecostal com agenda próxima do bolsonarismo e que, com a questão do Rio Grande do Sul, fazendo lá vídeos sobre isso, ele conseguiu projeção nacional e agora é um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo e que está ocupando a terceira posição. Então ele passa de um nada, de uma piada em certos círculos progressistas, né? As pessoas ficavam olhando aquilo ali, gente, que bizarro, que loucura. E aí ele passa a ser um político viável. E a gente observa isso também em outros momentos, né? Pessoas que eram piada, que eram youtubers, que eram influenciadores, sabe, patéticos e que, graças à visibilidade que obtiveram em certos momentos críticos no Brasil, conseguiram visibilidade ao ponto, inclusive, de se reelegerem, se tornarem deputados, vereadores e assim por diante. Então, não há a menor dúvida de que também essa situação calamitosa lá serviu de holofote para muito doido, para muita gente inescrupulosa, para muita gente manipuladora que usou disso para vender uma imagem. Então, essa história do Nego Di, ela é muito reveladora, ela mostra aí esse potencial de manipulação da percepção das pessoas, né? O descaramento, a falta de vergonha total dessa pessoa de fazer isso, né? Doar R$100 e adulterar isso aí para que fosse R$1 milhão. É simplesmente inacreditável, assim, são coisas que você acha que só veria num filme, assim, um filme de um charlatão, de um, sei lá, um golpista que faz isso, mas vem à tona e, como eu falei, é muito revelador. É muito revelador de quem são as figuras públicas que
tentam a qualquer custo se tornar relevantes e a qualquer custo chamar atenção. Eu quero saber de você o que você pensa dessa história, como é que você entende isso, inclusive em relação a esse discurso que foi apregoado naquele momento, né, de que a população ajudaria a população, pessoas ajudam pessoas. Como é que você entende essa manipulação do discurso público nesse sentido de sabotar também a autoridade do Estado, a autoridade dos governos, né, de vender uma imagem de que o Estado é ineficiente? E isso também, inclusive, favorece uma descrença em relação às instituições. Não há muitos motivos para a gente confiar nas instituições no Brasil, porque a gente sabe que elas são muito problemáticas, mas isso instiga a desconfiança e isso instiga, inclusive, a adesão a discursos que seriam disruptivos, né? Discursos que não vamos romper com tudo, vamos quebrar com tudo, vamos acabar com essa mamata, essas coisas. E no final das contas, o que entra no poder é uma figura como Bolsonaro, que ficou ali 4 anos na mamata, né? E depois vem surgindo um monte de histórias, um monte de casos ali de crimes cometidos durante o governo dele, crimes, crimes de bandidinho pé de chinelo, né? Como o caso das joias. Então, assim, a gente sabe que esse tipo de situação, esse tipo de descrença, ela é utilizada por grupos para poder também vender como se eles fossem diferentes dos demais, quando afinal de contas o resultado é isso, né? É farsa, é uma farsa grotesca, né? Em vez de R$1 milhão, R$100. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre isso, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e queria fazer um convite especialíssimo para vocês. No dia 28 de julho, às 8 horas da noite, é um domingo, eu vou dar uma aula, que é a aula inaugural do nosso programa de formação em negócios e empreendedorismo, chamado Empreendedor Mestre. É a segunda turma que a gente abre para esse programa de formação. A primeira foi no começo do ano e simplesmente quase 4.000 pessoas se inscreveram e estão absolutamente encantadas com o programa mais completo, com os melhores professores e professoras desses temas de compliance, gestão de recursos humanos, finanças corporativas, marketing tradicional, marketing digital, contabilidade e mais um monte de coisa que está literalmente transformando a vida dessas pessoas e das empresas dessas pessoas. Nessa primeira aula, eu ensino todos os conceitos que a gente usa aqui no ICL. O que a gente fez para construir o maior portal de informação e de cursos do Brasil em 2 anos. Vocês vão descobrir nessa aula do dia 28. Se inscreve aqui gratuitamente, assiste a aula e chama todos os seus amigos e amigas para participar também. Vocês vão ficar encantados e vão poder começar a usar no dia seguinte tudo que eu vou ensinar. Dia 28 de julho a gente está junto.